meus amigos, bem-vindos mais uma vez a esse espaço de conversas literárias do Grilo Falante. E a nossa conversa hoje tem uma atmosfera diferente. Por quê? Eu vou dar continuidade a uma fala que eu iniciei lá no Instagram, embora, sim, precisarei recapitular algumas questões. Mas de uma obra incrível, brasileira, século XIX, de um autor muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos desse período da produção literária do movimento romântico aqui no Brasil, que é Álvares de Azevedo. Nessa edição belíssima aqui da editora Excelsior, editora com a qual o Grilo Falante tem parceria, vocês já sabem disso, e eu tenho aqui duas obras, na verdade, em uma única publicação, mas vocês vão entender por quê. Noite da Taverna e Macário. Na ordem aqui de publicação, primeiro vem Noite na Taverna. E no segundo momento, que é uma novela, né, incrível, maravilhosa, vou falar dela, e no segundo momento, uma peça teatral, Macário. No entanto, vejamos alguns detalhes. Agora vou esticar um pouquinho a fala do Instagram. Observem aqui a capa. Vocês estão lembrados de estudar o movimento romântico lá no segundo ano do ensino médio, possivelmente? Sim. E dentre as características, né, que os poetas, principalmente os poetas da segunda fase, chamada ultrarromantismo ou geração baroniana, da qual Álvares de Azevedo não só faz parte, mas foi um grande capitão desse navio de águas revoltosas, né? Uma das características é chamado o estado de Blue Devils. O que é o Blue Devils? O demônio azul. É um estado de espírito. Né? Os sujeitos lá, os poetas românticos, sempre estavam muito atormentados, melancólicos, profundamente melancólicos, insatisfeitos e às vezes até revoltados. E quando se sentiam assim, eles escapavam para muita bebedeira, né? Bebia-se, inclusive naquela época, absinto, outros tipos de bebida, que no caso os personagens vão tomar muito vinho, que parece que estão no contexto europeu, embebedavam-se e começavam a conversar e contar histórias e falar dos seus sentimentos, não é? Nas tavernas lá, né? Na Europa se chamava taverna, principalmente em Portugal, não é? Taverna. Isso era comum, não é? É um tipo de personagem, de teatralização comum ali nos poemas românticos, nas peças românticas, nos romances românticos, principalmente quando enfocavam mais esse clima, né, que a gente chama de segunda fase. Na verdade, essa divisão de fase, primeira fase, segunda fase, é uma coisa meio didática, né, porque não foi bem assim, a partir de agora nós somos poetas românticos, nós somos nacionalistas, abolicionistas, depois, né, no futuro, agora nós estamos preocupados com a construção de um modelo de pátria, de brasileiro, né, como Gonçalves Dias, por exemplo, Gonçalves Magalhães, né, não, ou José de Alencar nos romances. Agora nós somos ultra-românticos. Agora nossa inspiração é Lord Byron, lá na Inglaterra, né? Com seus excessos emocionais, com a sua luxúria, com o uso também de drogas, com seus delírios, né? Nossa, aquela coisa toda. Não, agora somos terceira fase. Não é bem por aí, não. Tá? Não é bem por aí. Essas coisas aconteceram, né? Eles dialogaram, eles se contrapôs à realidade do outro. Por exemplo, Gonçalves Dias, né? Discutia, Gonçalves de Magalhães, com o pessoal do Álvares de Azevedo, por exemplo, com o Álvares de Azevedo, porque eles estavam preocupados, junto ali, era uma elite de poetas, né? Homens muito intelectualizados, de famílias abastadas, todos eles, né? Mas junto ali a Pedro II, o imperador naquele momento, e defendendo esse modelo de construção de um ideal de nação, de um modelo de nação, porque já é um momento. O Álvares de Azevedo está num momento muito interessante, que é a transição, né? do período colonial, propriamente dito, né? Do Império, mas agora o Brasil como uma nova nação, né? Com o conceito de Estado Nacional agora, e ele junto do imperador. Quer dizer, eles defendiam essa ideia, portanto, e buscavam criar, como toda nação, principalmente o modelo europeu, símbolos, né, que lhe identificassem. No entanto,
essa conquista, né, de derrocada de todo um processo colonial, de um processo histórico, isso há muitas controvérsias, né? Há os que são a favor, os que são contra, aquela coisa toda. E o Álvares de Azevedo vai fazer parte, na verdade, de um núcleo de poetas, de homens profundamente intelectualizados, e eu estou falando de homens, na verdade, eu estou falando de um indivíduo que foi para a universidade com 16 anos de direito, né, e morreu aos 20 anos, e, se não me engano, 6 meses, alguma coisa assim, muito jovem. Né? Mas amadurecia-se e era entendido que já como cidadão intelectualizado e tal. Naquele período era diferente. Né? Bom, então, ele se contrapôs a essa forma de perceber a realidade, desse núcleo ali do Gonçalves de Magalhães, ali junto, né, aquela intelectualidade que circulava ali nas rodas, né, da corte ali do imperador, porque eles estavam muito influenciados pelo modelo da racionalidade, né, da filosofia, da racionalidade, da Revolução, né, Francesa, portanto, diferente do Álvares de Azevedo, que seguia a linha de Lord Byron, daqueles que já estavam desencantados com as promessas de uma sociedade libertária, igualitária, né, fraterna, que a Revolução, que o racionalismo francês, os grandes filósofos, né, do iluminismo trouxeram e que foi incorporada ali aos ideais da Revolução Francesa. Eu vi que, na verdade, isso não aconteceu, principalmente na Inglaterra, vem a Revolução, né, industrial, e traz toda uma carga de exploração do trabalho de homens, de mulheres, de crianças, né? Muita pobreza. Havia aquele núcleo, né? Em Londres, numa certa região de Londres, muito rico, muito abastada, qual fazia parte, inclusive, o próprio Lord Byron, mas havia um contingente muito maior da sociedade faminta, explorada na sua condição de trabalho, adoecida, né? Aviltada. Nossa, há quantos adjetivos. Portanto, ali, nesse momento, com essa diferenciação, o Lord Byron vai fazer uma poesia que mostra o quê? A falência daqueles valores. Não é? E vem à tona, portanto, a literatura romântica, que esse indivíduo que se afasta daquela sociedade, que vai viver na solidão, que vai viver é, contra a racionalidade, ele cria toda uma performance de uma literatura que vai se primar pela espontaneidade, pela fragmentação, pelo idealismo, pelo ensimesmamento, pela melancolia e por uma profunda frustração, aí vem Brudévius, né? Em relação a todo esse processo histórico que não vingou. Pelo menos até aquele momento a gente ainda está esperando cá entre nós. Mas aí é isso a questão. Não é? Vai ter essa discussão aqui, e o Álvares de Azevedo, embora muito jovem, 16 anos, ele foi para São Paulo, né? A família dele estava na corte, embora fosse oriunda de São Paulo, que era quase uma vila, né, cá entre nós naquele momento. Né? São Paulo vai crescer muito ali na virada do século XIX, século XX, né, com a industrialização também, mas até aquele momento ali, nossa, não é? Muito pequena em relação à corte. Não é? A família dele estava na corte, família abastada, influente, e ele, não querendo ir para a Europa, porque ele era muito próximo da mãe, da irmã, ele decidiu estudar aqui no Brasil, direito. E foi para a faculdade de direito lá em São Paulo, uma faculdade bastante já reconhecida, e logo que ele lá chegou, com 16 anos, ele já falava inglês, francês, alemão, ele foi reconhecido como um grande talento, como uma espécie de líder intelectual, extremamente culto. Né? Ele não só lia nessas línguas, como traduziu, né? Poetas ingleses, poetas franceses, não sei, que ele gostava tanto, Shakespeare, Lord Byron, né? Hoffmann, né? Com a literatura fantástica lá da Alemanha. Esse rapaz era um fenômeno. Né? Escrevia muito, muito, embora grande parte das publicações que nós conhecemos dele foi depois da morte dele, em 1852, se não me engano, e 3 anos depois que veio a público a publicação, inclusive, né, de Noite na Taverna, desculpa, de Macaro. E aqui nós temos um exemplo fantástico disso. Vou agora para a obra. Tá? Vou para a obra. Noite na Taverna, quem já leu, quem ainda não leu, tem uma espécie que nós chamamos de moldura, tá? Essa novela, que é um grupo de homens
não tão jovens, mas não ainda não considerados para os padrões da época já velhos, né? Eles se reúnem na taverna, são completamente bêbados, aquela taverna meio escura, aquele ambiente meio gótico já, completamente desencantados da vida, bebem, fumam, e contam suas histórias, a maior parte das frustrações, de questões que eram consideradas, e ainda são muitas delas, muito, muito, muito chocantes. Não é? Nós temos aqui os rapazes, nomes estrangeiros, a maior parte italianos, que vão falar sobre de prática de canibalismo, de necrofilia, de incesto, de assassinatos, de suicídio, de pedofilia. Você fala assim, que isso? Sério? E sim, isso está aqui na literatura de um jovem romântico do século XIX, meus amigos. Não é? Seguindo bem a trilha aí, como eu disse, de Lord Byron, da literatura fantástica da Alemanha, não é? E as inspirações são muitas. Aliás, essa é uma questão que Machado de Assis trouxe. Quando as obras dele foram publicadas, os jovens adoraram, mas houve uma parte da sociedade que renegou, achou um absurdo, né? Principalmente temas como esse, cá entre nós. E Machado de Assis gostou e fez uma reserva. Falou assim: olha, o que eu vejo de problema na literatura dele é o excesso de erudição. Porque ele era erudito, mesmo. Não é? E ele cita muitos autores, muitas referências aqui. Então, talvez se ele tivesse vivido mais, amadurecido mais, poderia ter sido mais comedido nesse aspecto. E é uma questão que Machado levantou, particularmente, que eu concordo. Tá? Mas veja só, o que eu tenho aqui em termos de abordagem que a editora fez? Olha o que é uma leitura, né, de uma obra até chegar o momento de publicá-la. Não é? Eu acho muito interessante, hoje existe uma preocupação muito grande em construir capas, né, que já sejam um convite à leitura, que estejam de fato bastante com uma referência, né, bastante grande da obra em si, do conteúdo que ela traz. Eu queria falar aqui da capa que foi elaborada pelo Renato Klisman. Adorei, adorei, não é? Um projeto arte, projeto gráfico de diagramação, Francine Silva. Parabéns para ambos. E a capa do Renato e, claro, a Excelsior Editora, por essa capa que eu falei com vocês, né? do Blue Devils. A divisão da obra agora. Quando eu abro, veja só o que eu encontro. Olha aqui. A primeira narrativa é Noite na Taverna. Aqui está uma ilustração do que seria esse encontro desses rapazes numa taverna à noite, completamente bêbados, aquela coisa toda, não é? Assim também finaliza. Mas a segunda obra, como eu disse, é a obra teatral, não é? Que é o Macário. Macário é um personagem, é um jovem poeta romântico que ele não sonha numa certa viagem, ele é muito desiludido com amor, desencontrado, aquela coisa toda, ele viaja, e ele tem um sonho e ele encontra quem? Satã. E acaba fazendo um pacto com Satã. Satã vai se tornar uma espécie de companhia de viagem dele, vai levá-lo para conhecer, né, os seus domínios. Né? Aí ele vai para Lupanásia, ele vai para prostíbulos, para bebedeira, para tudo. Né? Até o momento que ele, nessa viagem, ele encontra um outro poeta chamado Penseroso. O nosso amigo Macário, na verdade, ele vai ser uma espécie de discípulo de Satã. Segundo Antônio Cândido, na Educação pela Noite, ele interpreta Satã como um ser simbólico ali, não dessa questão religiosa, mas como aquele que agrega todo esse processo de frustração e de revolta com esses valores, não é, que nós vimos, que não vingaram, de liberdade, igualdade, aquela questão toda. Não é? Aquele processo de idealização extremada de uma certa geração também do próprio romantismo. Ele fala assim, com aquele idealismo todo, né, da pátria, do exotismo da paisagem, de um mundo novo a ser construído. Ele não concorda com isso. Não é? Macário representa esse que já se desiludiu e agora influenciado por Satã. Satã seria a personificação dessa desilusão, dessa frustração imensa. Né? O Antônio Cândido fez uma leitura maravilhosa dessa personagem que vale a pena ler lá na Educação pela Noite. E ele toma Macário pela afinidade, vê que é um desiludido, um poeta, né, que está errando de um lugar para o outro, sem destino já, pela desilusão amorosa, social, uma série de questões. Ele toma para si esse indivíduo
até o momento que Penseroso, ele encontra o Penseroso. E o Penseroso vai ser justamente esse mundo de ilusão, de idealização, representado por essa outra geração, por exemplo, de Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Né? Vai falar muito, por exemplo, ele está desiludido amorosamente também, até chegar ao ponto que ele vai cometer suicídio, mas ele fala, ele lamenta que num ambiente, num lugar, né, ele está falando do Brasil, em que as paisagens são belíssimas, dos riachos, dos campos, das gentes, né, de todas essas belezas, inclusive naturais, que é algo, um cenário tão importante, né, para a construção desse ideal de nação para os românticos. Ele fala que um amor não tenha sido realizado e ele acaba se frustrando tal que ele acaba se matando. No momento em que ele se mata, né, Macário encontra novamente com Satã, o seu tutor, e veja só como ele finaliza aqui o encontro dos dois. Olha, Satã fala assim: estás ébrio, cambaleias? Macário, onde me leves? Ele completamente bêbado, ele estava sempre bêbado, Macário. Aí Satã, há uma orgia. Vais ler uma página da vida cheia de sangue e de vinho. Que importa? Macário responde: é aqui, não? Ouço vociferar a Saturnal lá dentro. Muito bem. Aí Satã fala assim: paremos aqui. Espia nessa janela. E o Macário fala: eu vejo-os. É uma sala fumacenta, esta aqui, tá? Eu estou fazendo referência a essa ilustração aqui que eu falei para vocês. Por isso que eu parabenizei os meninos aí. Uma sala fumacenta, à roda da mesa estão sentados 5 homens ébrios. Os mais revolvem-se no chão, dormem ali mulheres desgrenhadas, umas lívidas, outras vermelhas. Que noite! Satã fala assim: que vida! Não é assim? Pois bem, escuta, Macá. Há homens para quem essa vida é mais suave do que a outra. Olha só. O vinho é como o ópio, e o Let's é o Let's do esquecimento. A embriaguez é como a morte. E Macário fala: cala-te, ouçamos. O que eles vão ouvir? O que está aqui, as narrativas que estão na novela Noite na Taverna. A reunião desses homens, completamente bêbados, atormentados e temerosos, inclusive, por uma, que ele cita aqui, em algum momento, por uma, vamos pensar, uma epidemia de cólera, né? Uma doença terrível que matava muito, mata até hoje, né? E eles estão reunidos ali, atormentados pelas suas desilusões amorosas, de vidas sociais, políticas, e também com receio de morrer devido ao cólera. Né? Então bebem e se entregam ali àquelas situações, inclusive a orgia ali também. Então, você fala assim, parece o Decameron, do Boccaccio. Sim, é uma das referências da obra de Azevedo. Né? Aquela novela também, em que lá os jovens fugindo da peste negra se reúnem, bebem, fazem orgias e de vez em quando param e vão contar suas histórias tenebrosas, góticas, né? Aquela ambientação toda. E é aqui que começa, eu queria só mostrar para vocês um detalhezinho. Começa assim, ó. Silêncio, moços. Acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala-te, Johann. Enquanto as mulheres dormem e Arnold, o louro, cambaleia e adormece murmurando as canções de orgia de Tique, que música mais bela que o alarido da Saturnal. E assim, continua, e aqui ele ainda fala assim, o outro fala assim, és um louco, Bertrand. Então, quem que você já tem aqui? Johann, não é? O primeiro. Depois nós temos aqui o Bertrand, não é? São nomes estrangeiros, como eu disse, a maior parte são estrangeiros mesmo, italianos. O Arnold, não inglês, ou italiano. Eles fazem parte desse grupo de rapazes. Cada um depois vai ter o seu capítulo, no qual ele vai contar a sua história terrível, que entram esses elementos todos que eu disse para vocês. Né? Ele fala assim, és um louco, Bertrand. Não é a lua que lá vai macilenta, é o relâmpago que passa e ri de escárnio as agonias do povo que morre, aos soluços que seguem as mortalhas do cólera. Né? O cólera? Que importa? Não há, por hora, vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre, ainda as ondas do vinho? Não reluz em todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho, vinho.
Não vês que as taças estão vazias e bebamos o vácuo como um sonâmbulo? Ah, o vazio. Meu copo está vazio. Olá, taverneira. Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher, só valem beijos, enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa a lava? Bom, e assim ele vai, nós vamos conversando. Aqui na frente tem uma outra fala do personagem e que ele cita vários desses autores que eu disse para vocês, que é a questão que o Machado falou do excesso, né, de erudição, porque eles são todos homens cultos, são poetas, são literatos, são homens intelectuais, embora tenham estejam vivendo no limite já das desilusões, cometido crimes terríveis, né, como esse que eu citei anteriormente, mas eles se calcam sempre nessas referências. Olha só, ele fala aqui, ó, no momento ele fala assim, ó, a alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas, olha só, o vaticínio dele, atraídas. O que era um corpo de mulher vai, porventura, transformar-se num cipreste ou numa nuvem de miasmas. O que era um corpo do verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loura e bela. Como Schiller o disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso eu vou-lo direi. Se entendeis a imortalidade pela metempsicose, bem, talvez eu creia um pouco pelo platonismo. Não. E aí o Solfieri, que falou isso, e outro fala, Solfieri é um insensato, materialismo é árido como o deserto, porque um espiritualista, o Arcbalde, por exemplo, é espiritualista, eles têm várias tendências em termos de literatura, de filosofia, de visão de mundo, e vão discutindo, né? Vão falando sobre isso, até chegar o momento em que eles, no caso aqui, o próprio Álvares, né, através dessa personagem, faz menção a Hoffmann, né, que é o escritor alemão do fantástico, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa. Agora, ouvi-me, senhores, entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no cepo gotejasse, o que nos cabe é uma história sanguinolenta. Um daqueles contos fantásticos, como Hoffmann os delirava ao clarão doutorado do Johannesberg. E aí ele fala, bom, o convite foi feito, não é? Estamos todos bêbados, estamos aqui todos no limiar da vida, possivelmente por causa do cólera, então vamos cada um aqui contar a sua história. E aí vem os capítulos, capítulo 2, etc, etc, né? Quando esses 5 rapazes, né, passa aqui pelo Genaro, né, que eu falei que vocês têm os nomes italianos também, até chegar o Claudius Hermann, não é? Em que há também, antecipando os capítulos, sempre uma citação de um desses autores que eram os preferidos, traduzidos, né, por Álvares de Azevedo. E aí vem a questão, você fala assim, nossa, é tão fantástico assim, mas é mesmo, vale a pena ver, né? E o que eles estão contando a história aqui está lá, né, lá do outro lado, o Macário com Satã ouvindo a conversa pela janela da taverna, logo depois da morte de Penseroso, a morte daquele que representava o idealismo, o exotismo, o nacional, né, e etc, 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 né, que não deixa também de ser possuído pelo Blue Devils, né, mas fazia parte. O que nós temos aqui, na verdade, assim, só para encerrar aqui um pouquinho esse encontro, fica esse convite para essa leitura maravilhosa, que vale a pena, quem sabe, o encontro para a gente ler e comentar, né? Quem sabe? Estou pensando nisso, num grupo de leitura, estou pensando. Mas vejamos, o que os estudiosos hoje vêm, estão redescobrindo, não é? Na verdade, Álvares de Azevedo, por esse ineditismo dele, porque ele vai ser, de certa forma, a sua literatura vai fundar toda uma nova é, percepção, né, daquela realidade polarizada, inclusive naquele momento ali, né, do Brasil, junto àqueles do Império, aqueles que são idealistas e aqueles que já estão frustrados, que seguem um pouco a linha, não é, do que está acontecendo na Europa. Então, Álvares de Azevedo tem essa leitura e ele traz isso, inclusive, para a poesia dele. Tanto tem a poesia idealista, amorosa, sofrida, triste, aquela coisa, como tem a poesia satírica. Na verdade, ele faz até autoparódia.
Porque o mesmo poema que ele faz de idealização, lá no Lírio dos 20 Anos, por exemplo, né, ele da idealização da mulher, do amor, depois lá na parte na segunda parte, que é satírica, ele faz sátira da própria conduta idealizante no primeiro momento, ou seja, o que ele mostra aqui, né. Penseroso seria talvez uma representação até de uma certa visão com a qual ele em algum momento compactou e depois ele, né, torna-se esse discípulo aí de Satã, né, que são esses seguidores de Lord Byron que assumem essa postura contestadora, né, gótica, né, extremamente pessimista da realidade, sempre temerosa da realidade. Ok, meus amigos, eu encerro por aqui. Fica o convite, fica essa conversa aí sobre essa obra linda, essa edição maravilhosa aqui, e aguardo vocês aí com seus joinhas, com seus comentários, etc. Até um próximo encontro com o Grilo Falante.